Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a vós outros, nesta oportunidade que nos dá o Senhor de mais uma vez nos reunirmos para compartilhar convosco uma porção da palavra de Deus. E é muito gratificante estarmos reunidos para esse fim. Então, as Escrituras já nos exortam: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam as palavras da profecia deste livro. E com muita alegria no meu coração, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 Crônicas. É um texto muito conhecido, muito ensinado nas congregações, também ministrado nos grandes púlpitos do Brasil, e por todos os expositores da palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 11 em diante. Eu queria comungar convosco hoje sobre o plano de avivamento do Senhor Deus para os dias, do rei Salomão e também para os nossos dias. Glória a Jesus. Eu queria convidar-vos a esta magnífica leitura bíblica. Diz assim a palavra do Senhor Deus: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Meus irmãos, esta mensagem que vamos mencionar aos irmãos, o plano de avivamento do Senhor nos dias do rei Salomão, quando ele faz uma aliança com o rei Salomão, você vai perceber que tudo quanto Salomão intentou fazer, a Bíblia vai dizer que prosperamente ele efetuou. E qual é o segredo de tudo que vamos fazer,
a prosperidade, ela vai dar-nos o carimbo, tá? de execução, tá? E dentro dessa execução, né, a gente vai perceber que a gente tem o começo, o meio e o fim. Isso quer dizer que a planta deixada por Davi, né, porque era o desejo de Davi construir uma casa para Deus, né, e o Senhor o rejeitou para esse ofício, porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Davi, ele era um guerreiro, um soldado. E muitas vidas foram ceifadas por ele. Então perceba que o Senhor disse: não, Davi, não é você que vai construir uma casa para mim. Mas o Senhor escolheu um dos filhos de Davi, né, que ele teve com Betseba, né, Salomão. Então você percebe que na morte de Davi, quem assume e sucede o seu lugar é Salomão. Salomão ainda era um garotinho, né, quando assumiu o trono. Porém, Salomão, ele seguiu bem em observar o seu pai nos dias enquanto estava em vida e os conselhos do seu pai. Você observa no capítulo 1 que Salomão chama os sacerdotes, os levitas, chama os conselheiros, chamam todos ali na sua presença. E Salomão convida todos a subir o monte. E ali Salomão oferece 1000 bois em holocausto ao Senhor Deus. Então observem que quando Salomão ele faz esses holocaustos dos 1000 bois, né, ele oferece ao Senhor tudo que o rei não tinha. Porque Absalão, ele gastou tudo que o rei havia conquistado, né, com soldados para perseguir o seu próprio pai. Então, tudo que tinha no reino, né, Salomão, ele oferece ao Senhor. É interessante nós frisarmos aqui que isto aqui é princípio, irmãos. Tá? O Senhor Deus, ele não nos quer por metade, ele nos quer por inteiro. Né? O primeiro mandamento já nos exorta a entendermos este princípio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então observe, tá, que o contexto da palavra é todo. Tá? O Senhor te quer por todo. Né? Então observe que quando Salomão vai oferecer, ele oferece tudo que ele tem ao Senhor. Quando Salomão desce do monte, a Bíblia diz que o Senhor aparece naquela mesma noite a Salomão. E o Senhor declara algo poderoso a ele. Salomão, pede-me o que tu quiseres, e eu te darei. Observe que Salomão, ele expressa dizendo no capítulo 1, no versículo 10, dai-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Então vocês vão observar que Salomão ele pede sabedoria e ele pede conhecimento ao Senhor. Né? Ele diz para mim aprender, saber entrar e também saber sair. Ele diz, é necessário na minha vida, agora eu estou parafraseando dentro do versículo em que li, tá? Que para reger, governar o teu povo, julgar as causas do povo, tá? Eu não terei esta capacidade se não tiver sabedoria e conhecimento. Sabedoria é um princípio. Tá? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só quem pode dar sabedoria ao homem é Deus. Tiago, ele disse, se tem faltas de sabedoria, peça ao Senhor que ele dá deliberadamente a cada um, tá? Que o busque, tá? Que o busque.
que se deleite na sua presença, porque sabedoria só pode ser dada ao Senhor. Mas o princípio, a base, o fundamento para que a sabedoria do Senhor ela emane nas nossas vidas é seguirmos o princípio de temer ao Senhor, respeitar os seus mandamentos, respeitar os seus estatutos, as suas leis, né? Ter respeito pelo nosso Deus, tá? Isto é temor. Então observe que Salomão pede, né? E o Senhor dá a Salomão. Tá? Então observe que Salomão ele constrói o templo, ele constrói a casa do rei. Salomão Salomão ele pega os utensílios, né? Ele pega os utensílios, ele consagra, né? Os sacerdotes consagram, colocam dentro do templo, né, os 2 querubins, ele coloca o altar, né, e o mar de bronze. Salomão, ele pega todos e começa a organizar. E a inauguração do templo. É interessante aqui que quando Salomão ele vai inaugurar o templo, ele é o líder, ele é o rei. Ele se curva e se prostra diante do Senhor Deus. E ele faz uma oração poderosa. Tá? Ele faz uma oração poderosa. Quando você lê o capítulo 6, do versículo 12, tá? A Bíblia diz: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal e de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos para o céu, e disse, perceba que aqui ele faz uma oração ao Senhor Deus, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de seu pai Davi. Ele usa estas 4 figuras na sua oração, apresentando ao Senhor nosso Deus. No capítulo 7, versículo 1, diz: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então observe dentro do texto que quando vocês lêem, os sacerdotes não podiam ministrar, né, por causa da glória de Deus. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então observe aqui, meus irmãos, né, que o Senhor, ele firmou ali, né, a aliança e respondeu a Salomão. Quando a gente lê os versículos que acabamos de ler, você observa que Deus aparece a Salomão pela 2ª vez. No capítulo 1, Deus aparece a Salomão. No capítulo de número 7, versículo 11, Deus aparece a Salomão pela 2ª vez e lhe faz uma promessa. Tá? Uma promessa. Tá? Então você observa que o Senhor tem um diálogo ali com Salomão. Tá? O Senhor aparece de noite a Salomão e diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, tá? Este lugar para lugar de sacrifício, Então observe que aqui Deus começa a mostrar a Salomão um plano de avivamento. Porque vocês vão perceber que em toda a história de Israel, desde que o Senhor os tirou da terra do Egito, Israel era propenso a se desviar da presença de Deus. Era propenso à idolatria, tá? A idolatria
a cultuar outros deuses. Dentro deste culto, né, era cultuado com relações sexuais, porque as relações sexuais diante de Astaró, de Azera e Baal eram feitos através de relações sexuais. Quando Arão construiu o bezerro de ouro, que Moisés desceu do monte, eles estavam cultuando aquele bezerro de ouro e tendo relações sexuais como uma forma de culto. Tá? Vocês podem abrir a Bíblia e pesquisar sobre o que eu estou falando, que vocês vão encontrar a base para o que eu estou falando. Então vocês vão observar que Israel sempre era propenso a se desviar da presença de Deus. Uma vez que o cristão peca, uma vez que aquele que serve ao Senhor peca, ele morre espiritualmente, porque o pecado gera morte, a morte gera separação, que dentro do contexto da aplicação original, separação aqui é quebrar a comunhão com Deus, é se distanciar de Deus, tá? É apagar o fogo de Deus na sua vida, tá? O fogo de Deus na sua vida. Então o Senhor Deus começa a gerir a Salomão aqui um plano de avivamento. Um plano de avivamento. E ele percebe aqui que o Senhor desceu na casa, a casa foi cheio da glória de Deus, tá? Da glória de Deus, e o Senhor lhe faz uma promessa aqui. Ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste sobre o meu povo, escute que não é o diabo que vai cerrar os céus, não é o diabo. Quem está declarando no texto, e a gente pode extrair esse sentido do próprio texto, é o próprio Deus falando com Salomão. É Deus que está dizendo a Salomão, de Salomão, se eu cerrar os céus. Para quê? Para que não haja chuva. Ou, Salomão, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou o produto da terra, da colheita, ou se eu enviar peste sobre o meu povo. Agora eu quero perguntar a todos aqueles que estão na live, permanecendo na live, recebendo a porção da palavra juntos, né? Quando é que Deus, irmão, cerrava os céus? Dentro das Escrituras Sagradas, quando era que Deus cerrava os céus? Quando era que Deus ordenava aos gafanhotos para que consumisse a terra, ou o produto da terra? Ou quando é que Deus enviava a peste sobre o seu povo? É simples a resposta. É quando o povo não trazia as primícias, é quando o povo não trazia as ofertas, e quando o povo não trazia os dízimos, porque a tribo de Levi, o Senhor era a possessão dela. Foi a única tribo que não recebeu possessão de terras. Tá? Das 12 tribos, foi a única tribo. Por quê? Porque elas foram escolhidas pelo Senhor para ministrarem perante o altar. Quando você lê o livro de Josué, né, e a divisão das terras, tá? Você vai perceber que as demais tribos depositaram ouro, prata, depositaram ofertas, depositaram tudo aos pés dos levitas. Porque os levitas e os sacerdotes, eles sobreviviam dos dízimos, das ofertas e das primícias, né? E ainda tem as ofertas ossadas. Então, você observava que quando o povo ele eram fiéis na primícia, porque tem a festa das primícias, né? Tem a festa do Pentecostes, que é a comemoração, tá, das colheitas. Então, você observa que era comemorado, tá? Você observa que eles colhiam a 100 por 1. Então você observa que da colheita que eles plantavam, das sementes que eles plantavam, não se perdia nada. Eles colhiam toda a colheita 100%. Tá? Então o que acontece? Eles traziam as primícias da colheita e eles festejavam o Senhor porque o Senhor abençoou, tá, o ano da colheita. Então observe que o que
trazia o sustento do pão sobre a mesa do sacerdote e dos levitas, porque eram divididos em turnos os trabalhos dos sacerdotes e dos levitas, tá? Quando você lê o Zacarias, o pai de João Batista, ele estava no seu turno, né, servindo ao Senhor. Então você vai perceber, irmãos, que quando Deus fechava os céus e ordenava aos gafanhotos para consumir a terra, e enviava a peste sobre o povo, e cerrava os céus para que não houvesse chuva, é quando o povo era negligente e se recusava a dar as primícias, as ofertas e o dízimo. É só você ler a Bíblia. O contexto ele é muito longo. Eu estou resumindo de uma forma simples para você entender, tá? Para que você compreenda isso. Então, quando não havia oferta, quando não havia primícias, quando não havia o dízimo, tá? Os sacerdotes passavam fome e necessidade. Ah, pastor, mas dízimo, né? Os desviados, os analfabíblicos, né? Eles têm esse argumento. Ah, mas dízimo é no Antigo Testamento. Não, é em toda a Escritura. Tá bom? Então, percebam aqui que eles passavam necessidade e fome. Quando isso acontecia, eles tocavam no próprio Deus, Então Deus, como sinal, Deus está falando para Salomão, se eu cerrar os céus, Salomão, se você vê estes sinais sobre a casa de Israel, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste sobre o meu povo, é um sinal de que a nação está negligenciando o altar. Os meus servos estão passando necessidade. A sua casa está passando por escassez. Porque a aliança de Deus com o povo é dentro da fidelidade de levar os dízimos, as ofertas e as primícias. Quando o povo trazia no altar, Deus fechava a aliança. E o povo permanecia prosperando. Lembra o versículo 11 que eu falei? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto fez, tá? Ou tudo quanto intentou fazer na casa do Senhor e na casa do rei, prosperamente o efetuou. Por que prosperamente o efetuou? Porque ele fez conforme o Senhor havia ordenado. É impossível ser abençoado, ser próspero, receber algo de Deus se nós não fazermos conforme Ele ordenou. O critério de Deus é nos submetermos à sua ordem, à sua palavra e andarmos debaixo da sua palavra. Quando assim o andamos, a prosperidade de Deus, ela anda correndo atrás dos servos e das servas do Senhor, nosso Deus. Então, quando eles traziam no altar, Deus fechava a aliança, né? Então, os sacerdotes ali administrava, né? Quando Malaquias 13:18 fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, lá não está no singular, lá está no plural, todas as dízimas à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento é esse, irmãos? O mantimento aqui é para os sacerdotes e os levitas. Aí tem uns perturbados, desviados da palavra, tá? Desviado da palavra, que eu vou falar isso, diz, em vez de eu dar o dízimo, eu vou dar a cesta básica. É obrigação nossa ajudar o necessitado, ajudar o caído, suprir a necessidade de alguém. Se eu tenho condição, eu compartilho um pouco que Deus me deu. Mas o texto diz lá, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Quem era que era responsável por cuidar da casa do Senhor? Quem era responsável por cuidar de zelar do altar, dos sacrifícios, limpar, zelar a casa? Os levitas. Os levitas. Então o mantimento era para o sustento do sacerdote e do levita. Aí não dê ouvido a esses desviados, a esses perturbadores, a esses que, em vez de trazer esclarecimento, traz confusão na sua mente e você perde a bênção porque está dando ouvido ao diabo e não a Deus.
Você está se colocando no lugar de Adão e Eva lá no princípio, que deixou de ouvir a palavra de Deus, as ordenanças de Deus, para dar ouvido à serpente. E tem muitos nesta condição. Então, volte para a palavra. Volte para a palavra. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Crê na palavra de Deus e prosperamente você vai andar na presença de Deus. Glória a Jesus. Aí você vai observar que Deus diz: se o meu povo, Salomão, estiver nesta condição, é porque eu dei os sinais. Quais são os sinais? Não havendo chuva na terra, a plantação não frutifica 100 por 1, não frutifica 60 por 1, não frutifica 30 por 1, tá? A colheita terá uma perda de 90%. Por quê? Porque foram infiel ao Senhor Deus. Tá? Deus vai ordenar os gafanhotos que consumam a colheita da terra. Tá? Deus vai ordenar que vinha peste sobre o povo, por causa da infidelidade. Da infidelidade. Mas Deus dá um escape aqui. Deus mostra a Salomão um plano de avivamento. Tudo que o povo precisava entender é que se eles se encontrassem nessa condição, eles tinham a direção do Senhor Deus sobre a vida deles. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória! Terra que eu posso aplicar ao coração. E saiu o semeador a semear a semente, né? E a semente, uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre os pedregais, outra caiu entre os espinhos e outra caiu entre terra boa. O semeador é o que transmite a palavra. A semente é a palavra. Os terrenos em que caiu a semente é o coração do homem. Isto quer dizer que quando eu sou infiel ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, é o texto que está dizendo, tá? O meu coração, irmãos, ele se torna enfermo e ele precisa ser curado e sarado. E quando é, pastor, aqui que o meu coração vai ser sarado? Quando eu me humilhar diante do Senhor. Por que eu vou me humilhar? Porque eu estou reconhecendo que eu pequei em não obedecer às ordenanças do Senhor que Ele deixou na sua palavra para que eu cumprisse. Tá? Então eu vou orar ao Senhor, porque só se humilha quem reconhece, só se humilha quem de fato exerce humildade e mansidão diante da verdade escriturística. Então percebe, eu vou orar e vou buscar a face do meu Deus e vou me converter dos meus maus caminhos. Convenção aqui, irmãos, é mudança de estado. Tá? Convenção aqui é o processo do arrependimento sendo gerado em mim uma metanoia, uma mudança de mente para que o meu comportamento seja transformado, tá? E essa mudança de mau hábito, ela venha a ser deixada de lado para que eu ande novamente obedecendo ao Senhor. Tá? Então eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Só assim o Senhor vai te ouvir. Só assim o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te perdoar e vai sarar o seu coração. O seu coração. Esse é o plano de avivamento do Senhor para o servo e a serva de Deus, tá? Que andam, tá? Tá? De acordo com a sua palavra e serve ao Senhor. Eu sempre digo, crente fiel às Escrituras, oferta, dizima, tá? Ajuda aquele que precisa, porque a recompensa de fato ela vem do Senhor. Ele é o Deus da provisão. É Ele que provê na nossa mesa. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos que nela habitam. O Senhor entregou a terra aos homens, para que os homens governassem e sujeitassem a terra.
porém um dia o Senhor vai requerer a administração da terra. Ele vai cobrar com juros. Tá? E como é que os homens estão governando a terra? Estão destruindo a terra por causa da ganância. Mas um dia todo joelho dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é rei eternamente. Eles vão se curvar e o Senhor vai prestar conta dos homens, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que nela habitam. Só entende esta essência quem de fato nasceu de novo, quem de fato tem relacionamento com as Escrituras Sagradas, quem de fato vive e anda com o Senhor Deus. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Eu quero deixar essa pequena reflexão com você. Eu quero que você reflita nesta mensagem de Deus ao teu coração nessa oportunidade. Oh, glória! Eu estarei indo agora, irmãos, ao culto, adorar ao Senhor numa reunião de oração. Numa reunião de oração, iremos ali receber a palavra de Deus, do nosso pastor, que é um homem de Deus, tem a virtude do Espírito, a graça de Deus, e é glorioso ouvi-lo ministrar a palavra com sabedoria, com conhecimento e com entendimento, movido e direcionado pelo Espírito Santo. Estarei indo ali cultuar o Senhor, e eu quero deixar esta mensagem de Deus ao seu coração. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, compartilhando uma porção da palavra convosco, para que a bênção de Deus, ela não só desça sobre a sua vida, mas permaneça na sua vida. Para que, de fato, a prosperidade de Deus, ela não nos visite, ela permaneça em nós, fluindo nas nossas vidas, porque, de fato, pela palavra entendemos que fidelidade convém ao cristão em servir ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. O meu desejo é que você seja pleno da presença de Deus. O meu desejo é que você entenda as Escrituras Sagradas e se renda à vontade de Deus, dando ouvido à voz de Deus e não à voz do diabo, não à voz dos falsos profetas, não à voz dos mercenários, não às vozes de pessoas desviadas do corpo de Cristo, ensinando a palavra distorcida, mas ensinam para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Está escrito nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, fique com esta mensagem de Deus, que o Senhor Deus abençoe vocês. Senhor, abençoa cada servo e serva do Senhor que estão aqui na live, que vieram ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa continuar abrindo as suas mentes, trazendo entendimento sobre os seus corações. Ó Deus eterno, levanta este servo de Deus, esta serva de Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que eles propaguem a tua palavra com graça, unção e virtude, tendo zelo da palavra nas suas vidas, e que o Senhor possa abençoar poderosamente as suas vidas, a sua família, a sua vida conjugal, a sua casa. Pai, a porta que o Senhor abriu de emprego, o Senhor possa abençoar e fazer o teu filho crescer, Pai, ali aonde ele está. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Meus irmãos, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Essa mensagem vai para o meu Facebook, vai para o canal do YouTube, DK Araquém Cavalcante. Nos siga lá, curta lá, ouça a mensagem desde o começo, quem não ouviu, e Deus vai te abençoar poderosamente, porque a palavra não é minha, é dele. Ô glória! E seja um crente bereano. Consulte as Escrituras em tudo que você ouvir, para que você teste Escritura com Escritura, palavra de Deus com palavra de Deus, porque ela por si só se explica. Glória a Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.